atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz número 16 de 2021. Eu, João Boreço, Basílio Isola, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada de alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Trazemos hoje o tema O Último Retrato, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, no capítulo 3º, Criação, item 4, Diversidades das raças humanas, perguntas de 52 a 54. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Via de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 168, intitulada Parece, mas não são. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à luz do Espiritismo, item Metodologia de Ensino. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título O Último Retrato. Desde a chegada da pandemia, vivemos de sobressalto. Hoje nos chegam as notícias de um amigo
abraçado por ela, em estado crítico no hospital. Ontem foram as notas breves, nos informando de familiares distantes contaminados que a morte levou, num tempo quase recorde. Não pudemos comparecer para lhes ofertar algumas flores ou ensaiar um último adeus. A cada notícia televisiva ou radiofônica, detalhando as milhares de mortes e de contaminados, corremos a verificar se nosso amor mais próximo está bem, se nossos filhos estão bem, nossos netos, nossos primos. Preocupamos-nos com nossos pais e avós de idades avançadas, cuja fragilidade os torna os preferidos dessa pandemia que parece se eternizar. Quando chega a notícia de alguém querido, alguém mais próximo da nossa afetividade que se foi, quantas vezes nos surpreendemos pensando: e nem me despedi direito da última vez, se eu soubesse que ele morreria. Pensemos que com a pandemia ou sem ela, todos os que nos encontramos na Terra estamos com o bilhete de volta no bolso. Uns o temos para logo mais, outro daqui a semanas, meses, anos. Mas, conforme assinalou Jesus, essa data somente o Pai Celestial tem conhecimento. Por isso, não temos o hábito, vamos criá-lo. O hábito de nos despedirmos com carinho, amor, toda vez que alguém sair para o trabalho, para as compras, para qualquer compromisso que lhe exija a presença. Os que estamos no mesmo lar, abracemo-nos, estreitemo-nos, sintamos o coração bater sincronizado com o nosso próprio compasso cardíaco. E digamos, até logo, tchau. Depois, o acompanhemos com um olhar até o portão, até a saída. Se estiver a pé, vejamo-lo voltar-se antes de tomar a rua e acenar mais uma vez. Se utilizar veículo próprio, vejamo-no entrar no carro, colocar o cinto de segurança, ajustar o espelho retrovisor. Acompanhemos cada gesto. Detenhamo-nos à porta para observar. Quando finalmente ele ligar o motor e nos olhar outra vez, acenando, acenaremos também. Jogaremos beijos, sorriremos, utilizaremos as duas mãos e gritaremos uma vez mais: tchau, até logo. Façamos isso a cada saída de alguém, mesmo que esteja indo simplesmente comprar um pão ali na esquina. Se eventualmente esse for o último até logo, teremos muitas fotos registradas na alma para recordar. Ele sorriu para mim. Ele tornou a acenar, e depois de fechado o portão, já na rua, ele entrou no carro. Mas resolveu entrar de novo e disse tchau outra vez. Tenhamos em mente, a vida na Terra é impermanente. Deixemo-nos ficar na porta, na janela, acenando um tanto mais até a pessoa desaparecer na curva da estrada, ou no final da rua, ou dobrando a esquina. Não tenhamos pressa. A pandemia nos está ensinando que devemos mais e mais saborear a vida familiar, que devemos prezar amigos, colegas, conhecidos, que devemos valorizar a presença do outro. Saibamos nos despedir demoradamente. Poderá ser o último retrato do amor que partirá logo mais. E não venhamos a nos arrepender de não ter abraçado, beijado, aconchegado.
ou logo mais somente Deus o sabe. Pensemos nisso. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, nós vamos no quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1º, As Causas Primárias, capítulo 3º, Criação, item 4º, Diversidade das Raças Humanas. Começamos com a pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade de raças humanas na Terra, Basílio? E o Espírito Verdade, os Espíritos Reveladores, nos esclarecer do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que com duas crianças da mesma mãe, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Para um comentário resumido, né, nós gostamos sempre de abordar a didática de Kardec, né, a sequência que ele nos dá no Livro dos Espíritos, porque nós estamos estudando o capítulo 3, Criação, diversidade das raças humanas. Daí que surge, então, esta pergunta de onde vêm as diferenças físicas e morais. Porque eles respondem que é do clima, da vida, dos hábitos. E claro que nós, para entendermos esse mecanismo, nós temos que remontar às origens. E é por isso que Kardec, né, o primeiro livro do Livro dos Espíritos, ele vai complementar no último, que é a Gênese, a origem. Então, como surgiu? Do primitivismo, né, do chamado homem sacro, quando nas tribos, e depois foi avolumando, formando os povos, e assim sucessivamente, de acordo com a região, uma região mais gelada, outra região mais quente, e a mudança de hábitos, né? E aqui eles apontam um simbolismo que fica fácil da gente entender. Somos filhos do mesmo Pai. Somos espíritos. No entanto, eles nos dizem que podemos
fazer uma simbologia como dois filhos da mesma mãe, criados em distância. Então, é por isso que vem essa miscigenação, essa necessidade da aproximação das culturas, dos hábitos, né? E nós vemos no nosso planeta o caso dos continentes. Cada um tem a sua tradição, a sua linguagem, para que, com o desenvolvimento, nos aproximando um do outro, vamos trocando informações, nos auxiliando e, assim, sucessivamente, no progresso moral e intelectual. E Basílio, e Deus nos dá mostra da sua inteligência com a diversidade de toda a sua criação, né? Que as belezas das coisas realmente estão nas variações. E essas variações, elas existem sem que se perca a harmonia. E em tudo que existe, a gente pode ver, sempre continua, sempre se modificando. E nós podemos perceber que não há somente diversidade nas raças humanas, mas existe diversidade em tudo que Deus criou. E quando a primeira raça humana, podemos dizer assim, encarnou, apareceu à face da Terra, com certo preparo do mundo espiritual, é claro, ela trouxe características já adequadas ao lugar onde elas iriam nascer. Tanto que você pode ver que os esquimós, eles têm uma compleição física, né? As outras raças têm uma outra compleição física. Claro que depois foram reforçados os caracteres próprios do local onde eles iam viver. E o Deus, né, ele assegurou para tais diversidade os climas correspondentes, criando as leis de afinidade para sustentar aquilo que deveriam ser. Só que ele deixou para o homem alguma coisa a ser feita também, no sentido que o homem pudesse cooperar nessas mudanças, formando novos tipos de acasalamento de raças diferentes, como também animais, plantas, dando novas cores às belezas já estabelecidas pela divindade, né, Basílio? Você colocou muito bem. A lei divina é a perfeição, né? Então, ele não quis criar nada pronto e acabado, né? Agora, o que a gente... Não é que nós não devemos lamentar, né? Porque é um processo de evolução. Deus nos fez, né? Conforme nós podemos lembrar da questão 115, espíritos ignorantes e imperfeitos, mas com as possibilidades de evoluirmos. E o que nós está aí e hoje é muito presente, que dessas diferenças e esses avanços, tanto dos costumes, da linguagem, dos hábitos, foi se criando, então, o que nós chamamos de preconceitos, de raça, de cor, de poder econômico, dos títulos, né? Mas, como você bem colocou, ele quer que nós sejamos também co-criador do planeta, co-criador da própria perfeição, assim, contribuindo com a humanidade e com si mesmo. Então, é um processo perfeito, embora o que nós temos que observar é que é lento. Os historiadores, os antropólogos, nos apontam milhares, milhões de anos. E hoje ainda pode-se constatar, né, que a humanidade ainda muito atrasada moralmente, já que intelectualmente já avançou bastante, e então nós vemos que é benefício nosso nos conscientizar que o nosso progresso é lento, né? E ele deve ser gradual. Então, é objeto, sim,
de nos debruçarmos nesse assunto para, aos poucos e poucos, ir entendendo esse mecanismo divino. Obrigado, Basílio. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Zola. E o Espírito Verdade responde: sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-os de uma raça às outras, formaram-se os novos tipos. A ciência vem, através das pesquisas, até a própria pesquisa com o carbono, vem conseguindo, pesquisas de DNA, vem conseguindo mostrar, consolidar o que está escrito em O Livro dos Espíritos. Né? Chega-se a números de 400 mil anos. E as espécies foram surgindo em vários ambientes ao longo do globo. Isso também prova a teoria da evolução da espécie, que, ao migrar para um ambiente para o outro, nos seus deslocamentos sobre o orbe, e encontrando outras espécies, outros homens, foram se mesclando. Disto surge o processo evolutivo, né? E nós vamos ter a raça humana, né? Que nós somos oriundos deste Homo sapiens, Homo erectus, né? E vamos ver as várias estruturas físicas que desenvolvemos a partir dos processos de evolução da nossa raiz, da nossa origem. Né? Tanto que, se nós observarmos aqui no Brasil, tivemos uma colonização europeia inicial, nós vamos ter traços desta influência unido aos traços dos nativos. E depois nós vamos ter outras influências orientais e vamos encontrar esses outros traços fisionômicos. Mas o que a observa também é que, apesar disto, todos nós nos adaptamos ao clima, nos adaptamos ao ambiente, que é mais uma capacidade que a espécie tem de adaptação. Tanto que nós, moradores de Ribeirão Preto, quando somos avisados que a temperatura vai cair para 12 graus, nós tiramos os casacos, aqueles casacos tudo cheirando naftalina, pegamos a roupa de lã, né? Quem mora em Ribeirão Preto, comprar roupa de lã é uma coisa de outro mundo, né? Então você tira tudo aquilo porque 12, 10 graus aqui para nós é um frio, né? Algo diferente, uma vez que estamos num clima tropical. No entanto, se nós estivéssemos em outro ambiente, provavelmente desenvolveríamos uma sensibilidade climática mais ajustada àquele ambiente. Então, 12 graus, para quem mora em algumas regiões do país, do mundo, é uma temperatura ambiente, uma temperatura normal. Então, isso vai mostrando que a nossa estrutura e a nossa aparência precisa desenvolver capacidades de se ajustar. Inclusive a questão de luminosidade do orbe. Então, isso tudo vai dando para a espécie essa condição, essa necessidade de irmos evoluindo. Então, como surgimos em vários pontos, deslocou-se dentro do planeta, que era algo previsto, nós vamos ter, como está muito bem claro, as diversas raças, diferenças de raças que aqui se formaram, puro processo do mecanismo da evolução da espécie. E também da lei de reprodução. Fica claro o estudo do capítulo do livro 3º do Livro dos Espíritos e a lei de conservação. Então, nós temos a lei de reprodução, lei de conservação, lei de evolução, lei de trabalho, mostrando tudo isso como interfere nesta
aparência diferente, mas na essência continuamos espíritos, individualidades, né? E como tal, irmãos em todos esses aspectos. E nós vimos, né, Zola, que as raças, elas surgiram em diferentes pontos da Terra, né, em determinadas regiões. E ali trabalharam, cresceram. Entretanto, a gente sabe, né, que nenhuma raça foi entregue ao seu próprio destino, né? Muito pelo contrário, né? Deus, ele proporcionou que todas as raças, desde os princípios, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, né? Que ajudaram essas raças nas suas ascensões, né? O processo evolutivo, ele é sempre assessorado por espíritos mais capacitados em todos os ambientes em que ocorre. Mas as espécies precisam evoluir por si. Elas precisam desenvolver isto, até porque é um amadurecimento da sua condição instintiva e da lei de conservação. Eles são orientados, conduzidos, mas o processo evolutivo é da própria espécie, é da própria raça, é daquele exercício do ambiente, da aridez, do clima, que a raça vai conseguindo amealhar informações que vão sendo registradas no seu DNA e que automaticamente, para o próximo da espécie, elas são informadas. Por que que isto é informado? Para que haja uma perpetuação e uma informação que a célula retém a partir daquele processo ao qual ela é submetida. Isso está claro para todos nós na teoria da evolução das espécies. E nós, como uma espécie, também desenvolvemos capacidades, habilidades, né, que nos dariam uma aparência diferente. Então, os espíritos orientadores, os espíritos do orbe, estarão sempre norteando isso, mas não farão a nossa parte. Nós tínhamos que renascer, reencarnar, ser submetidos, até descobrir o fogo, a sua importância. Tudo isso é parte de um processo onde o princípio espiritual evolui, mas o princípio material ao qual este princípio espiritual se liga, vem também evoluindo, para que as condições sejam idênticas e ajustadas à capacidade de vivência. Nós não podemos ter um corpo como este que temos hoje, do mundo de provas e expiações, e acharmos que sobreviveríamos com este corpo num mundo primitivo. Não sobrevivemos. Não temos estrutura capacitada para isso. E não precisamos ir muito longe. Podemos até analisar a ambiência agora dos nossos irmãos índios que sobrevivem no meio da natureza, com uma condição muito aparentemente adversa para nós, mas natural para eles. Eles sobrevivem bem naquele meio. Nós, naquele ambiente, inclusive a nossa estrutura fisiológica, tem fragilidades para lidar com esta aparência mais rude, mais firme, que a natureza coloca na sua grandeza e na sua beleza. Então fica claro que vamos tendo que ir evoluindo como espécie, vamos tendo que ir mudando a nossa estrutura física íntima, também se adaptando à mudança dos alimentos. Então isso mostra que é um processo constante. Agora, os espíritos superiores vão norteando, mas quem tem que evoluir e passar por tudo somos nós. Obrigado, Zola. A pergunta 53, ela tem uma pergunta complementar, e é a 53A. Essas diferenças representam espécies distintas, Basílio? E o Espírito Verdade respondeu: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Veja que o propósito da espiritualidade maior
é sempre nos orientar, mas nós podemos observar, sem muita dificuldade, que a maioria das perguntas, eles respondem com outra pergunta. Por quê? Para que nós possamos entender, e por isso que se chama, que o Espiritismo é a fé raciocinada. Não é para que a gente decore, é para que a gente entenda, né? Então, quando aquele diz, as variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem às mesmas espécies, é o que nós, raciocinando, temos que observar e estudando o Livro dos Espíritos, e assim, que é a obra básica, mas toda a coleção, que é o Pentateuco Kardeciano, nós nos convencemos que ele é a perfeição e nos criou iguais. Todos somos espírito, ele é o Criador, nós somos as criaturas, né? Então, essa diversidade de cultura, de raça, de costumes, que o Zola também comentou aí na questão anterior, é tudo um processo e, como nós sabemos, para fazer uma comparação, fazer uma simbologia com o ser humano, o mais fácil de entender que é, no caso, né, as plantas, né, a semente. Então, nós podemos aqui... Eu sou um péssimo estudante, né, do caso da flora e da fauna, mas eu me lembro de uma espécie, né, de fruta que nós temos, que são os abacaxis, né, que cai na classe dos, vamos chamar assim, de uma família só, que a ciência ultimamente aponta de 2.500 a 3.000 espécies de abacaxi, né? Então, é a mesma fruta, é a mesma, faz parte da mesma família. Então, isso só para que a gente vai entendendo que nós, embora aparentemente somos diferentes, mas não somos espécies diferentes. Nós somos, sim, criaturas do Criador, né? E ele quis, e tudo que ele quis será, e nós podemos lembrar da 529A do Livro dos Espíritos, né? Então, nós estamos, sim, a caminho da perfeição. Somos indivíduos, porém, não espécies diferentes. É isso aí, né, Basílio? A gente sabe que tem diferença entre as raças, mas isso não faz com que as raças sejam espécies distintas, né? Porque nós vimos, né? Você também parece que disse, o homem nasceu em diversos pontos do globo, mas todavia todos são irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. E não importa a cor, a complexão física e o modo de viver. Por isso, a gente não pode nem deve fugir ao nosso dever para com os nossos semelhantes, não é verdade? É verdade, João. Mas só corrigindo, né, a minha própria fala, quando eu falei da família dos abacaxis, que são as bromélias, né, cientificamente falando. Mas essas apontações que você acabou de fazer servem de estímulo, uma esperança, mas uma esperança robusta, que nós caminhamos, né, numa evolução intelectual e moral, e futuramente nós podemos até falar num futuro longínquo, é o que vai fazendo desaparecer os tais de preconceito, né? E aí, lembrando sempre
os ensinamentos evangélicos, nós podemos lembrar do capítulo 10 do Evangelho de São João, o Bom Pastor, quando Jesus nos afirma que no final teremos um só rebanho e um só pastor. Quer dizer, vai desaparecer todas essas divergências, esses preconceitos que criam divergências, ódios, intolerância, enfim. Não é? Isso vem nos comportar, nos esclarecendo desta perfeição divina. Voltaremos com o programa Verdade e Luz após um breve intervalo. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos com o programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz. Nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos. O livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 3, Criação. Item 4, Diversidade das Raças Humanas. Pergunta 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos, Zola? Resposta do Espírito Verdade. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. E aqui ele vai se referenciar à pergunta 53, né? Sim, em que o homem surgiu em diversas épocas em vários lugares do planeta. Quando nós olhamos a história recente da humanidade, dá para ver quantas situações tristes nós fomos capazes de fazer em nome de hegemonia de raça. A história da humanidade é marcada por fatos deprimentes, tristes, deploráveis em nome de uma raça pura. E também observamos isso dentro de etnias que se posicionam indiferente uns para com os outros. Eu fico me perguntando se alguém tirar uma célula do fígado de alguém de qualquer raça e de qualquer outra raça, se essa célula do fígado é diferente. Se você tirar uma célula cardíaca de um para o outro, se essas células são diferentes. Nós temos diferenças nas aparências, né? Na estrutura óssea, na estrutura do corpo, né? Na cor do cabelo, na cor dos olhos, no estilo facial.
Mas interiormente, até onde o nosso conhecimento nos permite ir, somos iguais. Né? Interiormente somos iguais. Tanto somos iguais que temos os mesmos órgãos. Qualquer raça da espécie humana tem os olhos, tem os órgãos iguais. Não tem uma raça que tem 3 pulmões, por exemplo. Todo mundo tem 2 pulmões. Não tem uma raça que tem um coração faltando um ventrículo. Né? Um átrio. Então, isso mostra que na intimidade, e quando vamos mais íntimo ainda, nós chegamos no espírito. E aí, quando chegamos no espírito, todos temos um espírito que habita aquele corpo. E que pode ter habitado um corpo na África, pode ter habitado um corpo na Ásia, pode ter habitado um corpo na América do Norte, na Europa do Norte, pode ter sido... Então, o que nos distancia é a ignorância, é o orgulho, né? É a insensatez de enxergar a vida até o limite do corpo, não conseguir enxergar a vida além do próprio corpo. Né? E esse orgulho nos leva ao egoísmo, de nos acharmos melhores que os outros e que tal raça é melhor que outra raça. E a melhor, e uma vivência atual, né, para não passar desapercebido, quem veio sedimentar esta informação é o Covid. Porque nenhuma raça, ao ser atingido pelo Covid, deixa de ter as características que as outras apresentam, os mal-estar, o desconforto. Né? Então veio mostrar que somos todos intimamente iguais. Podemos ter uma resistência melhor aqui, uma resistência melhor ali, fisiológica, mas somos todos iguais. Então somos todos irmãos em Deus e nos permitimos a fazer essas ponderações. Né? Somos todos iguais também na estrutura dos órgãos, nas estruturas celulares. Né? Não conheço ninguém que, ao invés de sangue, tenha outro tipo de líquido, outro tipo de substância caminhando nas suas artérias e veias. Todos temos artérias, todos temos veias. Então, isso mostra que somos iguais. Aceitemos ou não. E a lei de amor, né, Zola, ela nos prova o quanto nós temos em comum com os nossos semelhantes. Nós necessitamos uns dos outros. E nós precisamos, e nós temos a necessidade de viver juntos. Porque do encontro com os nossos semelhantes se processa a troca de experiências, que vai nos ajudar muito nos caminhos que nós temos que percorrer, não é verdade? Existe uma lei no livro 3º do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Né? Então, e como tal, precisamos uns dos outros. E aí fica claro, né? Todos querem o mesmo que nós queremos, todos querem ser amados, todos querem ser respeitados, todos querem ser valorizados. Né? É por isso que a frase de Francisco de Assis é sábia. É dando que se recebe. Verdade e luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Para você que procura a paz, a alegria,
e o equilíbrio. Nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, programa Verdade e Luz. Agora, Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós estamos utilizando o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a lição 168, que tem como título Parece, mas não são. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. E dessa lição é de Paulo, está em Romanos capítulo 8, versículo 9, e diz assim: Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para cobrir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitos. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Seu governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando-lhe possuir o espírito, em verdade ainda não são dele. Parece, mas não são. O Basílio. Oi. Eu entendi que essa lição, ela nos leva a refletirmos se nós realmente falamos em nome do Cristo. Isso quer dizer, sempre seguir seus passos, sempre seguir seus ensinamentos, seus exemplos e suas passagens, para que nós possamos ser um exemplo vivo da crença, do acreditar, do ser fiel aos ensinamentos dele, porque ele é o caminho a seguir, né? Sim, João. E nós podemos, assim, apontar, né, para nosso aprendizado a sabedoria de Emmanuel, né? Desde da colocação do título da lição, e ele analisando esses apontamentos de Paulo, ele diz, parece, mas não são. Me fez recordar uma frase do próprio Emmanuel, quando ele diz assim, seguir os cristãos é fácil,
seguir a Jesus é difícil, né? E mais uma vez aqui, na sua sabedoria, no primeiro versículo, no primeiro parágrafo, ele cita os 3 poderes constituídos da democracia: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quer dizer, a gente pode lamentar que não exatamente a ausência de informações, né? É que a humanidade tem essa dificuldade de entender a mensagem divina, como ele mesmo falou, né, João? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma página esclarecedora e também edificante. Obrigado, Basílio. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografia de Valdo Pereira Franco, de Viana de Carvalho. Capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Metodologia de Ensino. E Divaldo Franco pergunta: a educação no próximo milênio será afetada pelo desenvolvimento tecnológico, repercutindo, conforme alguns imaginam, na eliminação do espaço físico da escola, do trabalho, alterando-o para um espaço acessivelmente virtual, Basílio? Viana de Carvalho respondeu: esse processo já vem ocorrendo em razão de muitos fatores. A escola deixa de ser o edifício onde são ministrados os cursos, apresentadas as aulas, e numa visão mais profunda, é todo lugar onde se processa a aprendizagem e se difunde os conhecimentos. Graças à contribuição da tecnologia e da computação, os lares se transformarão em escolas produtivas, utilizando-se dos recursos virtuais para a ampliação do conhecimento e mais vivência das informações, diminuindo a movimentação dos aprendizes que perdem muito tempo nas viagens aos núcleos centrais de informação escolar. Nezola, o livro que nós estamos utilizando aí, né, que é o Atualidade do Pensamento Espírita, ele foi psicografado em 1997 e lançado em 2002. 24 anos depois, motivado pela pandemia, é o que nós estamos presenciando. As empresas trabalhando em home office, as escolas com aulas virtuais, nós fazendo lives, gravando programas como nós estamos fazendo agora, cada um de suas casas. Isso é o avanço da tecnologia. Agora, quanto à eliminação do espaço físico da escola, nós acreditamos que não acontecerá totalmente, pelo menos no momento, né? Pois a convivência ainda, ela é muito importante, né? A convivência ela é essencial, desde que seja estruturada, produtiva e agregue valor. A convivência, pela obrigação de se estar no espaço físico e não estar apenas presencialmente, fisicamente, se não estiver de mente e de coração, você não esteve lá. Então,
o que nós observamos é que o espaço físico de convivência vai refletir a fundamentação do conhecimento, da transformação de cada um para tornar aquele tempo de convivência valioso, produtivo, acrescentando valor. Né? O que nós estamos fazendo e estamos presenciando atualmente é pelo caminho da dor, descobrindo valor em recursos tecnológicos que já estavam disponíveis e nós, por sermos seres de hábitos, não os utilizávamos. Então foi necessário romper com os velhos hábitos para utilizarmos esse recurso tecnológico, colocá-lo a serviço, romper as paredes dos espaços físicos, ampliando grandiosamente o espaço interior que nós temos para fora desses limites. Então, o que está colocado a nosso favor pela situação se chama evolução, mesmo que tendo como causa a dor. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada de alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradecemos ao João, ao Basílio, ao Gilberto, ao amigo telespectador que assiste e ouve o programa Verdade e Luz. Este é o sentido do nosso trabalho. Colabore conosco, multiplique, compartilhe, divulgue este programa. Se ele é uma verdade e uma luz para você, ilumine também seus amigos, seus companheiros e sua família. Muito obrigado pela sua carinhosa atenção. Basílio. Então, agradecendo mais uma vez, como o Zola falou, os amigos presentes, né? E principalmente aos ouvintes e telespectadores, que são a razão do programa, nos despedindo, mas com muita fé e esperança, porque nós não podemos ignorar esse momento tumultuado, aflitivo, agravado pela pandemia do Covid-19, e cada um na sua crença, cada um da sua maneira, agradecer a Deus e, em nome de Jesus, pedir as suas bênçãos e luzes hoje e sempre. Eu agradeço ao Zola, ao Basílio e ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado também. E aproveito a oportunidade para convidar a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. Também divulgue para seus amigos. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.